De segunda a sexta, do meio-dia a 1h da tarde, aqui na Top FM, Conexão Maranhão, com Josué Moura. Para participar é fácil, mande seu recado, notícia, sugestão ou denúncia pro WhatsApp 99992178888. Conexão Maranhão. Notícia, cultura, política, história e opinião. Aqui, a sua voz vira notícia. Cada pessoa que passa em nossa vida, passa sozinha. É porque cada pessoa é única e nenhuma substitui a outra, né? Cada pessoa que passa em nossa vida, passa sozinha e não nos deixa só, porque deixa um pouco de si e leva um pouquinho de nós. Essa é a mais bela responsabilidade da vida e a prova de que as pessoas não se encontram por acaso. Boa tarde, gente amiga! Boa tarde, gente querida! Ligados na Top FM. Está começando agora o programa que conecta você com tudo o que acontece no Maranhão, no Brasil e no mundo. É o Conexão Maranhão aqui na poderosa Top FM. Porque você já sabe, tá na Top, tá legal. Então vem com a gente no canal 205 na frequência 88.9. Acesse também pela internet o nosso portal ao vivo www.portalrt.com. Participe com a gente pelo WhatsApp 9217-8888. Bora pra cima, minha gente, porque o programa de hoje, como todos os dias, de segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, com este amigo de vocês, Josué Moura, está quentíssimo. Muitas novidades, comentários, política, história, poesia. É o Conexão Maranhão. E meus amigos, continua a paralisação dos rodoviários na capital do Maranhão, São Luís. E essa paralisação, como eu disse ontem aqui em nosso editorial, ela escancara mais uma vez a crise da governabilidade que marca a gestão do prefeito Eduardo Braide. Falta diálogo, falta coordenação e, sobretudo, falta a vontade política para enfrentar um problema que já se tornou crônico na capital maranhense. A nossa bela São Luís, que é tão visitada pelos turistas, que essa época do ano já tem o carnaval, pré-carnaval, não é? Mas o prefeito se finge de moco, não é assim que o povo chama, quem é surdo? E acha mais fácil empurrar a culpa para os empresários do transporte, demonizados com facilidade numa cidade majoritariamente pobre, onde quem tem posses costuma ser visto como vilão automático. No entanto, meus amigos, não se trata aqui de defender o empresário, de defender o dono das empresas, os donos das empresas de ônibus. Trata-se, na realidade, de algo mais complexo. As empresas alegam atrasos e repasses insuficientes por parte da prefeitura. Afirmam estar financeiramente estrangulados e sem condições de manter o sistema funcionando. A gestão municipal, por sua vez, se limita a discursos, terceiriza responsabilidades e não apresenta soluções estruturais. O resultado é um jogo de empurra que penaliza apenas um lado, a população trabalhadora, os mais pobres, reféns do caos urbano. Nesse cenário, São Luís afunda ainda mais na desorganização do transporte público. Símbolo de uma cidade sem planejamento e sem comando, a paralisação não é um fato isolado, mas um capítulo do desgoverno que transforma a capital do Maranhão
no espaço de conflitos permanentes, onde a conta da incompetência administrativa sempre sobra para o povo. Voltando a falar aqui na situação da greve dos rodoviários de São Luís, ela segue sem solução, né? E hoje pela manhã, um desembargador deu uma entrevista, inclusive, lá na Mirante, no Bom Dia Mirante. O desembargador Gerson Oliveira Costa Filho, ele que é vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional do Trabalho do Maranhão, o TRT, a 16ª região, afirmou em entrevista ao programa Bom Dia Mirante, da TV Mirante, que há intransigência da prefeitura para resolver o impasse. Corroborando aí com o que nós acabamos de falar. Quanto isso, o prefeito insiste em uma briga fictícia com os empresários, sem avançar em negociações concretas. Não apresenta plano B, não oferece alternativas e não aponta caminhos para melhorar o transporte público. Vale lembrar, transporte coletivo é responsabilidade do município. E quem sofre com a falta de solução são os trabalhadores e a população de São Luís. Ainda bem que na nossa Imperosa nós não estamos vivendo essa situação, né? Eu me lembro que aí na gestão Madeira chegamos a ter um problema parecido, mas logo foi resolvido. E ainda bem que de lá para cá não tem acontecido, né? Porque é muito ruim, só sobra pro mais fraco. Fica prefeitura, prefeito brigando com o empresário e o povo é quem sofre. Mas olha, tem inclusive um vídeo que está circulando aí nas redes sociais. É muito engraçado, mostrando, mas de certa forma também denunciando aí que tem um jogo de interesse aí por trás dessa situação toda, né? Vamos ver aí esse vídeo aí que está rolando na internet. Braide que gosta de um negócio enrolado, senhor. O problema da greve era o secretário. Ele trocou. Agora veja bem essa troca e tire suas conclusões. O pai da nova secretária da SMTT, Manuela Fernandes, simplesmente tem contratos com vários órgãos da prefeitura. Isso mesmo. O pai da secretária, dono da Bipmar, tem contratos em órgãos comandados por colegas da filha. A Bipmar tem contrato na CEMUS, no Socorrão 1, na CEMIT, na Sendel e até na Procuradoria-Geral do município. E aí, Braide? Esse reforço da empresa do pai da secretária da SMTT é para ajudar a resolver a greve? Braide, ainda bem que o Itapari já profetizou. O Itapari foi convidado num dia e no outro foi... por telefone foi demitido da prefeitura, né? E aí o Itapari disse, o mal por si se destrói, né? Ficou aí essa frase daí do Itapari em relação ao Braide. Mas vamos mudar de assunto, vamos falar de coisa boa, vamos falar de desenvolvimento econômico para a nossa Imperosa, inclusive emprego, renda, né? E olha, o Grupo Mateus inaugura mais uma unidade em Imperatriz e gera mais de 200 empregos diretos. O Grupo Mateus abre o calendário de expansões de 2026, reforçando sua aposta mais uma vez em Imperatriz. No próximo dia 6 de fevereiro, né, a cidade ganha uma nova unidade do Mix Mateus, fortalecendo a economia da região tocantina. A nova loja traz uma estrutura moderna, com mais de 2.500 metros quadrados de área de vendas. O grande destaque vai para o impacto social. A inauguração está gerando 228 novos empregos diretos. Com esse investimento, o grupo agora soma mais de 1.700 postos de trabalho apenas em nossa cidade. É o setor privado impulsionando o desenvolvimento, trazendo preços competitivos e oportunidade de renda para a nossa gente. Parabéns aí ao Mateus por mais esse empreendimento. Imperatriz agradece. Mas vamos que vamos, meus amigos. Atenção, estudantes e famílias do Maranhão. As aulas de 2026 do IEMA já estão começando.
O IEMA, o Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, que é referência em ensino profissionalizante e técnico em tempo integral, abre agora os portões para receber veteranos e novos alunos em todas as unidades do estado. O objetivo é garantir que o jovem saia do ensino médio com uma profissão definida, unindo a educação básica ao preparo para o mercado de trabalho. Se você é aluno ou é pai de aluno, fique atento aos horários de entrada e aproveite a estrutura completa que as unidades oferecem, pois a educação de qualidade é o caminho para o futuro. Essa é a proposta do governo do Maranhão. Vamos à matéria. Logo minha expectativa estava muito grande mesmo, e quando eu cheguei fui recebida com muito carinho pelos acolhedores aqui e minha expectativa foi superada. Tudo que eu achava está acontecendo hoje. Então, integral, no meu gosto, eu não gostava de estudar integral, mas estou começando a gostar. Então, vocês aí que estão começando ainda, que ainda vêm para cá pro IEMA Centro, desejo para vocês tudo de bom. E aproveitem muito, porque essa fase é a melhor fase que tem. E é isso. Beijo. Para mim, quando eu entrei no IEMA lá no começo, no meu primeiro ano, eu não imaginava que o IEMA seria esse grande impulso que me deu na minha vida. O IEMA mudou minha vida praticamente com esse ensino técnico, com uma escola técnica. E esse ensino me incentivou a fazer muitas coisas. Até então, agora no meu último ano, foi uma ótima escolha para mim. Eu agradeço muito o IEMA de ter me acolhido, agora eu estou acolhendo. E para mim não tem explicação melhor do que dizer que o IEMA, participar da rede IEMA, é uma coisa que transforma as vidas. São uma transformação de vida, a pessoa consegue se transformar, consegue sair daqui decidindo o que quer, já com um curso técnico. Para mim é isso, é IEMA. Hoje nós iniciamos o nosso ano letivo 2026 e a gente tem uma programação, um calendário acadêmico aqui com muita programação, formações, ciclos formativos dos nossos professores, temos Olimpíadas que tanto o IEMA vai realizar como vai participar também, e hoje a gente recebe os nossos novos alunos da nossa rede do IEMA. São mais de 24 mil alunos em todas as unidades, em 56 escolas da nossa rede, espalhada por vários municípios do estado, porque é um compromisso também do nosso governador Carlos Brandão, do nosso secretário Orleães, a gente poder fortalecer a educação profissional e tecnológica, que é o IEMA, que é uma escola de ensino técnico, com alimentação de verdade, ensino integral, e a gente segue aqui essa orientação do nosso governador Carlos Brandão, acompanhando bem de perto esse ano letivo, porque é um ano de muito trabalho que a gente tem para fazer e muitos investimentos também que o nosso governador Carlos Brandão vem fazendo para a educação, porque investir na educação é investir na juventude maranhense. Autoridade aí do IEMA, explicando aí a volta às aulas no Instituto Tecnológico do Maranhão. Rádio Top FM. Top FM. Notícia, cultura, política, história e opinião. Você conectado com a informação. E olha, meus amigos, parece que o BG tá mais alto. E olha, meus amigos, o secretário de Assuntos Municipalista, Orleães Brandão, ele que percorre o Maranhão inteiro, né? Uma agenda enorme, o homem não para, é final de semana, né? Ele criou um vídeo toda semana chamado Orleandas, né? Demonstrando a iniciativa dele, que percorre diversos municípios para levar mais infraestrutura, saúde, cidadania. Ele acompanha as obras, tanto junto com o governador, vai na frente, trata com os prefeitos como é que tem que ser, e organiza, né? Ouve os prefeitos e às vezes também vai representa junto com outros secretários, né? Diretamente aonde o povo está. Com o lema que o trabalho não para, as novas ações focam a melhoria da segurança e no fortalecimento da educação regional, garantindo que serviços essenciais cheguem com agilidade às comunidades mais distantes. É o poder público estadual presente, acompanhando de perto as necessidades da população, investindo em projetos que transformam a realidade de quem mais precisa em todo o território maranhense. Vamos ver o vídeo áudio aí, direto do perfil
do Orleans em sua página no Instagram. Quando o trabalho é de verdade, a agenda não para. E o Orleandas de hoje mostra mais uma semana de entregas, autorizações e presença onde o povo está. Começamos a semana com um momento importante. Reunião com presidentes e representantes de 12 partidos da nossa base aliada. Um encontro marcado pelo diálogo e pelo alinhamento político, em que foi apresentado o nome de Orleans como pré-candidato ao governo do Maranhão. Em Tuntum, tivemos a entrega da reforma do Centro de Ensino José Pinheiro Coelho. Também foram entregues veículos para fortalecer a educação e a assistência social. O dia contou ainda com autorizações para a construção do Hospital Municipal, implantação da Estação Tec, do Viva Procon, reforma da Companhia do Corpo de Bombeiros e pavimentação asfáltica no povoado Belém. E entregamos o Farol do Saber e a Academia de Letras completamente reformados. Em Morros, o trabalho chegou onde o povo vive. Teve a entrega da reforma e requalificação do Parque das Águas, um espaço de lazer e convivência totalmente revitalizado, além da entrega de veículos do programa Coopera Maranhão para fortalecer a educação e a assistência social do município. Em Presidente Médici, realizamos a entrega da nova ponte sobre o Igarapé-Jatobá com a inauguração do Viva Procon, visita ao Hospital Regional da Criança e a entrega de óculos do programa Cuidar dos Olhos. Também foram entregues veículos do Coopera Maranhão para a educação e assistência social. Já em Alto Alegre do Pindaré, foi dia de estrada nova. Teve a entrega da via entre os povoados Centro da Rosa e Timbira do Bogeia, garantindo mais acesso e desenvolvimento. Também foram dadas autorizações para a Estação Tec, construção dos portais da cidade, implantação do Colégio Militar 2 de Julho e entrega de veículos para fortalecer os serviços municipais. Em São José de Ribamar, a agenda foi intensa. Teve a inauguração da Estrada de Santana, autorizações para novos quilômetros de pavimentação asfáltica e em blocos de concreto, além de encontros com a comunidade, ouvindo demandas e alinhando soluções para melhorar a vida de quem mora na cidade. Mais do que obras, o municipalismo se faz com diálogo. Orleans esteve com lideranças e moradores, reforçando que ouvir a população é parte essencial de cada decisão. Orleans é assim: estrada, saúde, educação, diálogo e cultura. Trabalho que chega perto das pessoas e segue transformando o Maranhão. Olha, e a gestão do Porto de Itaqui, vocês já ouviram falar, né? Porto do Itaqui, um grande porto do Brasil. Eu acho que ele se equipara aí, só perde aí para o Porto de Santos, né? O Porto do Itaqui, o maior porto público do Arco Norte, né? Foi renovado o contrato agora por mais 25 anos, reforçando um modelo que deu certo e segue impulsionando o nosso estado. Visto de cima, segundo diz aqui o governador Carlos Brandão, dá para ter certeza que o Maranhão segue avançando. Vamos ver o que diz o governador. Nenhum outro porto público do Nordeste cresceu tanto nos últimos anos quanto o nosso Porto do Itaqui. Ele é o maior porto público do Arco Norte e o quarto maior do Brasil em movimentação de cargas. E o que vem aí é ainda maior. Conseguimos a renovação por mais 25 anos do convênio de delegação do nosso porto junto ao Ministério dos Portos e com apoio do presidente Lula. Isto é resultado de uma gestão eficiente, responsável e com visão de futuro, feita pela equipe da IMAP. Essa renovação garante segurança para os novos investimentos, atrai empresas, gera empregos e fortalece a economia. Hoje, o Porto de Itaqui conta com mais de 100 mil postos de trabalho diretos e indiretos. O Maranhão se orgulha de ter um porto público que segue um projeto de descarbonização pioneiro no país, pois o nosso desenvolvimento caminha junto com a sustentabilidade. Temos 9 berços em operação, incluindo o berço público mais profundo do Brasil. E já existe outro berço em construção. Renovar esse convênio é renovar compromisso com o futuro do Maranhão. Forte abraço! Forte abraço, governador Carlos Brandão. Aí, ó, o desenvolvimento do Maranhão a passos largos, né? A oposição fica com mimimi aqui, acolá, mas não tem não, viu? Olha, gente, a importância de uma UTI para a vida humana. UTI, em alguns lugares chamam UDI, né? Mas a maioria em grande maioria, a sigla é essa, UTI,
unidade de terapia intensiva. Ela é fundamental para o sistema de saúde porque é o setor destinado ao cuidado de pacientes em estado grave, que precisam de monitoramento contínuo e suporte avançado de vida. As principais importâncias da UTI: salva vidas, permite intervenção rápida em situações críticas como infartos, AVCs, sepse, insuficiência respiratória e pós-operatórios complexos. Quantas pessoas às vezes morrem por falta de uma UTI? Eu estou falando isso porque essa tem sido uma preocupação muito grande do governo do Maranhão, em manter UTIs ativas por todo o estado. E o secretário de Estado da Saúde, o Tiago Fernandes, fala sobre esse assunto. O tanto que as UTIs do Maranhão têm salvado vidas, né? Esse trabalho competente que a saúde do Maranhão vem só avançando aí, e o secretário Tiago Fernandes lembra muito bem isso em um vídeo áudio aqui do Instagram. Vamos ver o que diz o secretário. Pessoal, a gente que acompanha de perto a saúde está acostumado a ver números, a entender certos cenários e, a partir disso, tomar decisões que realmente mudam a vida das pessoas. E, mais uma vez, eu trago alguns dados para vocês que comprovam o quanto a saúde do Maranhão tem evoluído na gestão Carlos Brandão. Olha só, eu recebi esse relatório aqui dos indicadores de internações nas UTIs do estado. E quando a gente fala de UTI, a gente não está falando só de número, está falando de pessoas em estado grave, de famílias esperando por notícia e da luta diária pela vida. Desde 2022, o Maranhão praticamente dobrou o número de internações em UTIs adultas. Saímos de um pouco mais de 8 mil internações em 2021, num período onde ainda havia muita demanda por conta da pandemia, para mais de 16 mil no ano passado. Isso significa uma coisa muito clara: mais gente conseguiu ter o cuidado intensivo quando mais precisava. Hoje o tempo médio que um paciente passa na UTI diminuiu, caiu de 8 para 6 dias. E nós também conseguimos reduzir o tempo que um leito fica vazio entre um paciente e outro. É menos leito parado, mais agilidade e mais pessoas atendidas. E agora, o dado que mais importa: a taxa de óbito nas UTIs caiu pela metade. Saiu de mais de 42% lá em 2021 para cerca de 21% em 2025. Hoje, 75% dos pacientes atendidos nas UTIs da rede estadual conseguem retornar para casa. Gente, é muita diferença. Imaginar que até 2021 internação na UTI representava incerteza, medo, angústia. Antes, a cada 4 pessoas que passavam por uma UTI, só uma sobrevivia. Hoje, 3 a cada 4 pacientes conseguem se recuperar plenamente. É um orgulho muito grande poder compartilhar isso com vocês, porque esses números não aparecem por acaso. Eles são resultados de investimento, de organização, de decisões acertadas, de equipes qualificadas e, claro, muito trabalho e dedicação. É assim que a gente fortalece o SUS, cuidando melhor de quem mais precisa. Meus amigos, o governo do estado do Maranhão segue investindo no desenvolvimento de todo o estado. Mas aqui a nossa região, o chamado sudoeste do Maranhão, a região tocantina, e que no grande geral o sul do Maranhão não tem do que reclamar. O município de Amarante, por exemplo, tem recebido muitos investimentos, né? Por meio de obras que transformam a vida daquela população. O hospital para o município, a implantação de poços artesianos, construção de campos de futebol nos povoados e outras ações que fortalecem a saúde, o acesso à água e o lazer. Essas obras, elas estão sendo realizadas por meio da Agensul, reafirmando o compromisso com o municipalismo e com parcerias que geram progresso, dignidade e mais qualidade de vida para quem vive aqui no sudoeste do Maranhão. Governo do Maranhão, Prefeitura de Amarante, Agensul, essa parceria. Quem fala sobre isso é o nosso presidente da Agensul, Wagtonho Brandão.
O governo do Maranhão, por meio da Agensur, está presente de forma muito forte nos municípios do sudoeste maranhense. Está provado, quando o Estado avança, os municípios avançam juntos. Amarante mostra isso na prática. É uma parceria que deu certo, Vactone, governo Brandão e Orleão Brandão. O nosso governador chegando aonde as pessoas mais precisam. O novo mercado municipal já está em construção. Um espaço moderno, confortável, que vai virar cartão postal da cidade. Temos campos sendo construídos nos povoados, portal valorizando a entrada da cidade, ruas sendo bloqueadas, a recuperação de estradas vicinais, que facilitam a mobilidade e o escoamento da produção agrícola na região, poços garantindo água para a população e o hospital em construção. Prefeito Vanderly, é assim que a gente avança, com trabalho, planejamento e compromisso com as pessoas. Obrigado pela recepção. E olha aí, o irmão da mulher, como é que chama? A pessoa que mexe muito com internet aí e tal. Influenciadora, né? É isso? Influenciadora? Ah, agora eu entendi! Agora eu sei! O irmão da influenciadora digital, a Tainá, né? Foi preso. Vocês lembram desse caso, né? O irmão da influenciadora Tainá Souza, ele foi preso por descumprir medidas judiciais que proibiam o uso de redes sociais. Esse rapaz, o Otávio Vitor, assim como a irmã, a Tainá Souza, são investigados por integrar uma organização criminosa, segundo a polícia. Não é eu que estou dizendo. Por integrar uma organização criminosa responsável pela promoção de jogos de azar e lavagem do dinheiro, chamados jogos do tigrinho, aquelas coisas ali, né? Tem muita gente que gosta, né? E o que aconteceu? Por que ele foi preso? Ele era acusado de liderar um grupo criminoso, né? Como já falei. O Otávio Vitor, assim como a irmã e um dos investigados por integrar essa organização, ele estava descumprindo uma decisão judicial que proibia o uso de redes sociais. Segundo a Superintendência Estadual de Investigações Criminais, a Justiça determinou a prisão preventiva depois que o investigado ignorou de forma repetida medida cautelar. Mesmo ciente da proibição, ele continuou publicando conteúdos sobre sua rotina pessoal, redes sociais, e após o descumprimento do mandado, o investigado foi levado para a sede da CEINC, onde foram adotadas, lá em São Luís, né, as medidas legais. Em seguida, ele foi encaminhado para uma unidade prisional da capital maranhense e ficará à disposição do Poder Judiciário, né? Vocês lembram aí do caso aí, né? Tainá, junto com o irmão e vários outros, né? Josué, posso, se você me permitir aqui, falar sobre a questão da situação da Tainá, né? Diferente do irmão dela, a Tainá Souza obteve liberdade em setembro de 2025 após um habeas corpus concedido pela terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Maranhão. Ela responde ao processo em liberdade, mas com restrições impostas pela Justiça, né? Obrigado aí, Gabriel, pela explicação. É isso aí. Então, esses joguinhos, eles são, às vezes distrai a gente, né? Mas tem gente que fica viciado. Tem gente que perde tudo, perde o seu salário, perde tudo nisso, né? E esse povo que ganha muito dinheiro com isso, eles sonegam, eles lavam dinheiro, né? Muitas vezes utilizam o jogo para lavar outro tipo de dinheiro conseguido ilegalmente. E a polícia, então, tá no pé deles, né? Tá no pé deles. Eu não estou aqui acusando ninguém, apenas dizendo o que a polícia tem apurado e tem investigado sobre essa situação. Mas vamos que vamos, meus amigos. Vamos aqui para nossa terrinha, para Imperatriz, né? Nós sabemos aqui, Imperatriz tem vários residenciais, né? Vários residenciais que foram construídos através
do Minha Casa Minha Vida, né? Tanto na gestão do ex-prefeito Sebastião Madeira, como na gestão Assis Ramos, e agora na gestão Rio do Amaral, foi concretizado aí o Canto da Serra, né? Mas ainda tem parece que o residencial JK, não é aquilo que ainda está em andamento, o JK? Bom, o certo é que esses residenciais, que é muito festejado tanto pelos políticos quanto pelo povo que é beneficiado, pelos os mais humildes, né? São casas de baixa renda, né? Esses residenciais depois viram um verdadeiro martírio, né? Ruas esburacadas, falta d'água, falta saneamento básico, enfim. E quem é o culpado disso, minha gente? Muita gente joga a culpa na prefeitura, mas a prefeitura não tem essa responsabilidade. A prefeitura, a responsabilidade dela é fazer o cadastro das pessoas que serão beneficiadas, depois sortear e depois entregar as casas, né? Mas só que depois que a prefeitura entrega, a bomba cai no colo do prefeito, né? Da gestão atual, que vai ter que consertar ruas, vai ter que colocar água, às vezes a água é de péssima qualidade, como foi no Sebastião Regis, não é? E o que está acontecendo? Recentemente foi inaugurado o Canto da Serra aqui em Imperatriz. Na gestão passada também teve esse problema, com vários outros aí. Inclusive o prefeito Assis Ramos, na época, entrou na justiça contra as empresas que construíram. Mas de quem é a responsabilidade, meus amigos? A responsabilidade é da Caixa Econômica Federal. Ela é que é responsável por fiscalizar esse tipo de obra. E não fiscaliza, não é? Não fiscaliza corretamente. Depois vêm os problemas. Muitas dessas empresas pegam essas obras e não dá conta do recado, fica reclamando que o dinheiro não, já não dá mais, que os preços aumentaram, fica exigindo que a prefeitura coloque um aditivo, a prefeitura não tem, joga para o governo federal não aplica. Olha, veja esse mesmo Canto da Serra, quantos anos passou, hein, Aquino? Quantos anos passou? 13 anos, não foi? 13 anos. Empresa desistia, colocava outra, né? E o resultado está aí. Agora, o prefeito Rio do Amaral está entrando na justiça, porque a situação de algumas ruas do Canto da Serra são de calamidade. Já estão em estado de miséria, né? Até os moradores interditando, né? E é porque não tem chovido tanto. Já imaginou? Vamos ver aí, o prefeito divulgou aí em seu perfil no Instagram um material sobre esse assunto, né? Repudiando essa situação e informando a população que, assim como o ex-prefeito, ele está entrando na justiça contra essas empresas. Eu não sei depois o que vai conseguir, porque na gestão passada, me parece que ainda teve uma empresa que andou consertando lá no Dom Afonso Gregory, foi? No Dom Afonso Gregory. Mas as outras, tem empresa que até já faliu, nem existe mais, né? Foi no caso da gestão passada. Vamos torcer para que o prefeito Rio do Amaral, nesse caso aí, entrando na justiça, consiga obrigar essas empresas a repararem esse serviço mal feito. Vamos à matéria. Muita gente tem me perguntado sobre as péssimas condições das ruas aqui do Residencial Canto da Serra. Uma obra entregue há menos de 4 meses, que já se encontra nesse estado de calamidade. A Prefeitura de Imperatriz não pode nem deve arcar com essa despesa. Por isso que nós acionamos a empresa Sertege na justiça para que ela venha aqui e recupere essas ruas. Ela foi muito bem paga com dinheiro público do governo federal. E aqui essa obra não pode ser um peso para a prefeitura e para o povo da nossa cidade. Entramos na justiça pedindo bloqueio de recursos que sejam suficientes para reparar todos os danos causados à população e aqui, em especial, ao povo do Canto da Serra. E na certeza de que se fará justiça, de que a empresa tem responsabilidade civil e criminal sobre as suas obras. Nós esperamos que o Ministério Público Federal, e ele foi acionado, junto com a Justiça Federal, nos conceda esse direito urgente de fazermos dignidade, respeito e mobilidade que tanto esse povo precisa. Por isso, não ficamos inertes. Mostramos para o povo de Imperatriz que a Prefeitura de Imperatriz não vai se entregar e não vai se calar diante do caos que essa empresa causou nessa obra.
É isso aí, olha, eu não tinha olhado aqui, mas o prefeito está baseado em laudos técnicos, viu? Da própria prefeitura. Amaral classificou o estado do bairro como de calamidade, conforme eu falei aqui também, apontando erros graves como solo mal compactado e asfalto com base fraca. O secretário municipal também reforçou que o asfalto, que deveria ter garantia de 5 anos, não durou nem 2 meses. E o que a prefeitura está fazendo? Ela está entrando na justiça com o bloqueio de recursos, está solicitando o bloqueio de recursos da empresa executora para garantir o pagamento dos reparos necessários em toda a malha viária do residencial. Quer dizer, não está pedindo que eles venham lá reparar, não. A prefeitura vai reparar, mas está pedindo que haja uma indenização ao município, não é isso? Um reparo, né? Apesar dos problemas estruturais, o prefeito tem visitado o bairro para anunciar a instalação de equipamentos públicos, como um posto policial. Isso aí é inclusive o governo do estado que está fazendo, né? Um posto policial, 2 quadras de areia para lazer e a organização de uma feirinha local para os moradores. A parceria aí do estado do Maranhão com a prefeitura de Imperatriz. Em resumo, meus amigos, o discurso oficial é que a obra foi muito bem paga com dinheiro público, e dinheiro público federal, né? E que a prefeitura está atuando como fiscalizadora para que as empresas cumpram e garantam a entrega, né? A dignidade prometida às famílias, tá certo? Muito bem, prefeito. Vamos que vamos com o nosso programa Conexão Maranhão. É isso aí, meus amigos, 12 horas e 56 minutos na Grande Imperatriz, a capital do Maranhão do Sul, das Barrancas do Tocantins, o seu Conexão Maranhão, de segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas. E aí nós agradecendo aí a audiência que vocês têm nos concedido, tanto na sua rádio 88.9, como pela internet, através do seu portal www.portalrt.com, né? Meus amigos, já estamos quase fechando o nosso programa, mas eu quero aqui fazer uma pontuação aqui de um fato que nos orgulha muito, orgulho para a Imperatriz e para o Brasil. A estudante imperatrizense Raíza Prates Andrade, ela é de Imperatriz, acertou 45 questões de matemática no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e alcançou a nota máxima de 980,3, sendo a maior nota do país na área. Esse fato quase passou em branco aqui, né? Porque o resultado foi divulgado dia 16 de janeiro. Mas aqui o site Imperatriz Online agora divulgou, há 3 dias atrás, né? Divulgou esse fato, né? A conquista é fruto de uma rotina intensa de estudos durante o semestre intensivo do curso preparatório chamado Expoente. O resultado do Enem foi divulgado no dia 16 de janeiro. Parabéns, Raíza, parabéns aí ao curso Expoente, né? Também por essa vitória aí. Isso orgulha, deixa muito orgulho aos nossos imperatrizes, a Raíza. Aqui não fala quantos anos ela tem, mas eu acho que ela tem menos de 18 anos, viu? Me parece muito novinha aí na foto. Bom, meus amigos, com esse assunto nós encerramos o nosso programa de hoje, né? Do seu Conexão Maranhão. Deixando um abraço apertado, um suspiro dobrado, prometendo voltar amanhã, se Deus quiser. E Deus quer, Deus é bom, é magnânimo, né? Vamos agradecer pela nossa vida, pelo dia a dia. Tenha uma ótima tarde. Não me queira mal, que eu só sei querer bem.